Isso aí, pessoal. Começando agora mais uma vez o Entrando na Mente Podcast. Quero agradecer vocês que gostam desse projeto, vocês que acompanham aí. Pedir já para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e dar um like no vídeo. Eu tô aqui hoje, ó, com esse livro aqui na mão, que é 95 Mentiras do Mundo Gospel. Tenho certeza que chamou tua atenção esse livro. E tô também com os autores do livro aqui, que é o Marcos Botelho. E aí, mano? Beleza, Marcos? Mais uma vez aqui, né? E o Victor Fontana também mais uma vez. E aí, Brito, beleza? Obrigado, Victor. Obrigado vocês, pessoal, por ter vindo aqui. Quero convidar você que ainda não segue o Entrando na Mente Podcast nas redes sociais para seguir aí. Entrando na Mente Podcast em todas as redes sociais, tá? Meu nome é Marco Brito. Minha rede social pessoal também é eu, Marco Brito. E se quiser, você pode ter acesso lá aos cortes, todas essas coisas. Antes da gente começar aqui para valer, eu quero falar só do nosso patrocinador, que é a Studies. Tá vendo esses materiais bonitos aqui, ó? Esse planner, esse bloco de notas. É tudo material deles. E de verdade, pessoal, é uma das papelarias assim mais legais, mais bonitas que eu conheço aí. Depois eu vou pegar o endereço de vocês que eles vão mandar para vocês um brinde lá também. E tem umas coisas muito legais, tem cadernos de profissões, tem bloco de notas, agenda, planner, tudo isso. Então você que está querendo umas coisas mais bonitas aí na tua mesa de repente, tem um QR Code aqui no canto da tela e tem o cupom Entrando na Mente. Então você entra no site deles, coloca lá Entrando na Mente que tem desconto, tá bom? E é muito legal o material deles mesmo. Depois entra aí também no Instagram deles, que é Cadernos e Studies, bem legal. Bom, bora lá, gente. 95 Mentiras do Mundo Gospel. Da onde vocês tiraram isso? Na verdade, foi uma conversa de padaria que a gente teve com um amigo nosso chamado Luiz Galo. Aliás, faz tanto tempo que eu não falo com o Galo. Um abraço para você, Galo, se ele estiver assistindo. Eu sinto falta dele. Não sei você, Marcos. Gente boa demais. E Você que me apresentou. E o cara era um publicitário. Eu e o Marcos, a gente estava trabalhando junto na época com o Teologix e alguns outros projetos. Você sabia que eu editei o Teologix, né? Então, eu fiquei sabendo disso depois. Então, eu e o Marcos, a gente estava trabalhando junto no Teologix e algumas outras coisas. E aí, a gente estava jogando ideias no ar. Eu falei, poxa vida, um livro legal seria 99 Mentiras no Mundo Gospel. Aí você falou 95. E o Galo virou e falou assim, seria bom se esse livro fosse feito com contribuição dos seguidores de vocês. Tá. Se fosse um livro colaborativo. Legal. Vou dar aqui na verdade, um pouquinho antes disso, é o seguinte. Eu tinha lançado meu livro pela Ultimato. Isso em 2011. Tem essa história. Sim. E aí Fora da Caixa? Fora da Caixa. Tá. Aí eu e ele... Eu não sei se a gente já tinha lançado o Ontem Esponja Minha Peneira. Então a gente tinha essa ideia de lançar o Ontem Esponja. A gente estava escrevendo já o Ontem Esponja Minha Peneira, estava quase pronto. Isso. E a gente sabia que, cara, a gente falou, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai lançar o Ontem Esponja Minha Peneira? E a gente queria sair do meio muito ortodoxo, que era uma livraria, tudo. Porque livraria você tem que passar por vários processos. A gente não sabia se eles iam aceitar ou não. E aí a gente chama esse cara... marqueteiro o Galo, e ele fala assim, como é que a gente faz para lançar o nosso livro, para saber se dá para lançar de forma independente? Ele falou, para começar, não lance ele, lance um outro livro bem menor. Faz um projeto pequenininho. Entendi. Provocativo. Tá. Então foi nisso. Então assim, aí nessa discussão de padaria, então vamos sentar para ver o que a gente poderia lançar antes para ver se aceita, se eu e o Fontana, a gente estava com o Teologix, tem uma aceitação como livro. E aí meio que foi até os 95, e para quem não entendeu a referência histórica, você tem as 95 teses de Lutero. Sim. Então, e as 95 teses de Lutero, diferente do que muitos acham, na maioria são frases, tá? Que ele colou ali, são frases, até porque não dava para ser um livrão grandão para pendurar numa porta. Sim. E aí a gente falou, vamos também pegar... E a gente precisa... E estava perto, assim. Tem imagem disso? Pergunta besta. Não tem, né?
imagem De quê? das 95 teses. A gente tem as 95 teses. Mas não tem, lógico, assim, na Não, época, a gente sabe tem, como eram os panfletos. Tem alguma pintura desse bagulho, alguma coisa assim realista? Realista não. Não, né? Não. Realista não. Tá. Tem pinturas bem posteriores. Tá. Aliás, tem uma que é bem famosinha do Lutero pregando na porta da igreja o papel, mas aquilo é bem posterior, não é uma parada realista, é uma parada... Legal, legal. Não, e aí, assim, a gente fez, em vez de ter... ia chegar perto da reforma dos 500 anos, estava longe ainda, né? Isso aí foi o quê? 2014 ou 2014? Isso foi 2014. 13, talvez. 13, 14. Talvez. Esse livro é velho. Ah, é? Esse livro é velho. Esse livro aqui tem agora vai fazer 10 anos. Caramba, velho. É. E aí, quando a gente estava testando essa coisa de... será que a gente tem viabilidade editorial? Que era isso. Sim. Vamos testar se a gente tem viabilidade editorial. Se a gente tem um público para comprar a parada. Vamos pegar uma coisa provocativa. Então, pegar quais são as coisas na igreja atual que precisam ser reformadas. E aí a gente chegou nesse ponto de mentiras do mundo gospel que precisam ser ia ser mentira do mundo cristão. Não, vamos pegar gospel para provocar Isso, mais. Aí tem mais a ver. Aí o negócio foi indo escalonando. E aí o Galo vem com a ideia. Cara, mas o legal seria que não vocês falassem quais são essas mentiras. Pergunta para o público de vocês quais são as mentiras que eles ouvem por aí e vocês dão ali as respostas. Por que aquilo é mentira? Então, quando você vê os nominhos aí... No final? Cada uma das mentiras que está no livro tem um autor ali. Tem um mentiroso ali contando aquilo. Só que aquele mentiroso não é que ele... Contou a mentira, ele mandou a pergunta. Ele mandou a pergunta, exatamente. Quando eu vi na primeira olhada, eu achei que era o nome de quem contou a mentira. Aí no meio tem uns caras interessantes. Tem o João Alexandre. É que também eu fui marqueteiro. Eu peguei... O que aconteceu? Mandaram mais de 300 mentiras. Tá. Algumas nem eram mentiras. Muita repetida. E a gente teve que escolher 95. E eu separei umas 10 para pegar amigos que a gente tinha já conhecidos. E falei do projeto. Divulgar o livro. Manda umas mentirinhas também aí, que vai ser legal. Tem uns nomes legais, assim, que a gente conhece. Sim. Então, tem político conhecido, tem músico conhecido, tem teólogo que mandaram também. Por exemplo, eu abri aleatoriamente aqui, e abrindo aleatoriamente eu já peguei o cara da Bíblia Freestyle. Lembra da Bíblia Freestyle? Era o Valdo Carlos Júnior, né? Exatamente. A mentira 74 era o vinho no tempo de Jesus era sem álcool. Boa. Essa mentira foi enviada pelo Ariovaldo Júnior, mas quem conta é o Rodrigo Silva. Não, mas Isso é verdade. Sério mesmo? Ele falou isso esses dias aí. Ele falou esses dias no Flow isso aí. Na real, assim, vamos ser honestos com o Rodrigo. Ele falou? Eu não posso. Eu vi, eu assisti. Tá bom. Vamos ser honestos com o Rodrigo Silva. Falou. Ele não diz literalmente que o vinho no tempo de Jesus era sem álcool, mas ele disse que o vinho que Jesus bebia era suco de uva, na verdade. Gente. E ele faz isso traduzindo a palavra oinos como suco de uva em vez de traduzir como vinho. E, cara, assim, é um esticamento da realidade bem grande para traduzir como suco de uva e não como vinho. Ele falou uma parada que eu achei muito interessante, que é o argumento de qualquer pessoa que quer falar sobre isso sem resolver a questão na Bíblia. Que ele falou assim, que ele não consegue acreditar que o vinho tenha álcool e que Jesus tenha transformado em vinho se meio que beber não é uma coisa bacana. Ele falou basicamente isso. Ele falou basicamente isso. Assim, tem N problemas com essa hipótese. Vamos desvincular dele. Vamos falar sobre a mentira. mentira. Não, o corte é legal com ele. Sim, né? Eu falei dele por causa do corte. Teólogos respondem Rodrigo Silva sobre o vinho. O Marcos tá querendo se eximir. Não. Mas joga essa na minha. Eu tô ligado. Deixa eu só falar um negócio. Eu sei até o que você tá pensando. Brito, isso é uma ótima introdução para a gente falar sobre da onde surgem as mentiras. Porque quando a gente vai falar de mentira, a gente geralmente pensa de pessoas mal intencionadas que estão querendo manipular os inocentes da fé. Boa. E tem gente assim. Tem gente assim que é pastor. Não estou dizendo que não tenha. Tem os lobos. Jesus falou no Sermão do Monte sobre os lobos que tem pele de cordeiro e tudo mais. Sim. Agora,
algumas mentiras, elas são pessoas querendo justificar algumas coisas que elas não entendem que a Bíblia poderia ter. E quando a gente toma uma decisão, principalmente quando os reformadores tomaram uma decisão, vai ser da Bíblia, só a Escritura, sola, né? Lembra do sola? Sola Escritura. A gente tem que assumir algumas coisas mesmo sendo perigosas. A Bíblia nem sempre não é um mar de conforto na interpretação e tem coisas que ela fala assim, se vira, meu amigo, essa é a verdade. Isso. E numa delas, agora se você chegar a começar o argumento, gente, o álcool destruiu famílias, vocês não acham? Destruiu famílias, o álcool destrói famílias, até hoje. O álcool mata neurônios, que é um processo irreversível. Verdade. Isso, o álcool mata neurônios, que é um processo irreversível. A gente tem muita hipocrisia com outras drogas e com o álcool tem um super, como é que fala? Aceitação. Uma aceitação Existe não, uma tem um aceitação lobby. social. Tem um lobby também político. Sim. Tem um lobby político para aceitação do álcool, as pessoas aceitam como se fosse um hobby. Verdade também. Eu como pastor fico chegando lá na igreja e falo, gente, pode beber, não tem problema nenhum, isso é bíblico. Não falo. Não fala. Agora, falar e empurrar no texto uma coisa anacrônica. Falar que beber é pecado. Falar que... Aí, eu acho que falar que beber é pecado é menos ruim do que falar... É menos honesto intelectualmente. Aliás, é mais honesto do que falar que o vinho... De Jesus não tinha álcool. Isso aí. Na minha opinião. É desonesto. É desonesto intelectualmente. Só que sabe qual que é o problema de falar que beber é pecado? Você corre o risco de dizer então que Jesus pecou. Corre. Entendeu? Corre. E dizer que Jesus pecou é grave pra caramba. Aí para consertar, o vinho de Jesus precisa não ter álcool. Isso, o vinho de Jesus precisa não ter álcool. Mas daí você cometeu 2 erros. Né? Você tá falando coisas que Deus não falou. Agora vamos lá. Uma coisa importante. O texto bíblico, ele diz que a gente não deve se embriagar. Sim. Então, isso o texto bíblico diz, tá? Que a gente não deve se embriagar. E o texto bíblico também diz que muito cedo na história da humanidade o vinho já tinha álcool. Noé, exatamente. né, ele se embebeda aí com o vinho que ele mesmo produz. E depois, a gente, quando lê 1 aos Coríntios, aí já no período de Jesus, o texto dá a entender pra gente que o pessoal está se embriagando com vinho da ceia. Isso, exatamente. Então, o risco de embriaguez, ele existe. E existem coisas do mundo moderno que a gente não deve impor ao texto, mas se a gente está usando o texto como regra de fé e prática para a gente, a sabedoria do texto tem que informar o mundo moderno de acordo com o que a gente conhece do mundo moderno. Então, assim, o mundo moderno diz para a gente que não existem níveis seguros de consumo de álcool. Isso, Organização Mundial da Saúde. Tá. Verdade. Isso é totalmente moderno. Totalmente moderno. Porque hoje você fala assim, beber um vinhozinho, beber muito, quanto é o embriaguez? Isso é uma discussão moderna, não é da Bíblia. Exato. Na Bíblia se você perdeu o controle, você está embriagado. Perfeito. É isso. Não, então, mas isso daí que você falou, uma vez eu vi um cara usando esse argumento também. Esse é um que argumento da época. Não, e que ele falava assim, que ele não bebia por causa que ele não consegue traçar o limiar de quando ele está começando a ficar mas embriagado. É perigoso, por exemplo. Aí você vai entrar no namoro. Sexo é depois do casamento. Então, beijo não é o começo de uma relação sexual. Aí você começa a fazer coisa moderna que nunca esteve na Bíblia. Esse argumento pode ser usado para qualquer coisa. E aí tem um outro ponto que eu acho interessante. Quando a gente estava começando a escrever esse livro, um amigo nosso, professor do Marcos, amigo nosso em comum, virou pra gente e falou assim: tá, mas essas mentiras aí que vocês estão botando, vocês estão batendo só nos outros. Estão batendo só nos pentecostais. Queria ver vocês contarem as mentiras de vocês mesmo, vocês que são presbiterianos. Cadê mentira de presbiteriano aqui que não tem? E realmente... tem algumas, mas... Tem algumas, mas assim... Na real, a verdade... Eu já ouvi essa do vinho com presbiteriano. Tá, mas não é tipicamente presbiteriano, okay. né? Mas você tem razão, sim, acontece. Sim. Isso fala qualquer gente, qualquer tipo de pessoa fala isso. Agora, uma parada que essa pessoa que fez esse alerta pra gente tinha razão, e que eu percebo hoje, tendo escrito isso daqui tanto tempo atrás,
é que a gente esteve meio cego para os nossos próprios erros e engodos durante bastante tempo. Sabe aquela coisa assim, eu sou crente, mas não sou igual àqueles crentes? Sim. Tá ligado? Mas eu não sinto vocês assim, tá ligado? Hoje. O presbiteriano é assim, velho. O presbiteriano é assim. Ou tá ligado? seja, ele tá falando, não sinto vocês presbiterianos. Não, eu não. Eu não sinto vocês assim. Mas é por causa que, por exemplo, a galera escuta o bagulho nada a ver com a pauta. Mas a galera escuta o Nicodemos pra o Nicodemos corrigir o que todo mundo tá falando, tá ligado? Mas isso é o espírito da reforma. É uma correção. É. Agora, posso falar mais uma coisa sobre essa mentira? Por isso eu falei, vai desdobrar muita coisa. Mas, por exemplo, existe pessoas que acabam mentindo ou acabam dando desinformação por um bom sentido, assim, vamos dizer assim, gente, vamos desincentivar o álcool e tudo mais. Agora, existe outras coisas que é desonestidade intelectual. Por exemplo, existe uma máxima na hermenêutica moderna que tudo tem que ser literal, tá? Então, assim, tem gente que fala, não, eu sigo a Bíblia à risca, a palavra de Deus, eu sigo tudo que ela fala. E aí você precisa justificar por que na sua ceia não tem o vinho, e é um suco de uva. Uhum. E aí você começa a distorcer por causa da sua teologia. E isso é uma diferença, chega na mesma mentira, mas é uma outra... Outro caminho para chegar lá. É outro lá. caminho e é um caminho muito mais perigoso, porque esse é o caminho das seitas e é o caminho, na verdade, que destruiu muita coisa. Isso. E o que a galera tem que entender é que os caras não tomavam no copinho, né, mano? Tipo... Não, cara, assim, ó, a ceia... Vamos lá. A ceia, vai. Vamos falar da ceia. A ceia era nada mais, nada menos do que uma refeição que as pessoas tinham em conjunto nas casas onde se reuniam para adorar a Deus. Então, se tinha lá reuniões em casas, que as primeiras comunidades cristãs eram reuniões em casas. Quando essas pessoas se juntavam nas casas para fazer essas reuniões, tinha comida e a alimentação, a confraternização, o sentar à mesa, Sim. era a ceia. Sim. Essa questão do sentar à mesa, o Novo Testamento o tempo todo está fazendo alusão a isso. Então você pega Gálatas, que é provavelmente o primeiro documento, cronologicamente falando, do Novo Testamento. Então, primeiro documento que está no Novo Testamento que foi escrito, ou é Gálatas ou é 1 aos Tessalonicenses, é um dos dois aí. Você pega Gálatas, qual que é a questão ali em Gálatas? É com quem que você come. Uhum. E a ideia do quem que você come é com quem você está celebrando essa ceia e com quem essa celebração, que é litúrgica, mas é uma refeição comum, com quem que isso está acontecendo. A partir do 2º para o 3º século, quando as reuniões começam a deixar de ser em casas para serem em prédios específicos para reuniões litúrgicas, tipo templos, né? Então, a partir do 2º para o 3º século, você vai começar a ver entre as redações dos pais da igreja algumas orientações dizendo assim, regras específicas para que a celebração da ceia aconteça com uma determinada ordem. Ali você já está estabelecendo um determinado tipo de liturgia para dentro do culto ter uma determinada ordem, um determinado momento em que tem uma distribuição de pães e do vinho mais ou menos nos moldes como você tem numa igreja hoje. Agora, originalmente, quando você olha para o texto bíblico, você tem que imaginar uma refeição. E por isso faz sentido, um certo sentido natural, você imaginar lá em Corinto o pessoal se juntando para uma refeição. E o que o texto diz ali no capítulo 11, a partir do capítulo 11 acontecer, que é o seguinte, um determinado grupinho senta na melhor mesa, come as melhores comidas, ou come toda a comida, e bebe a ponto dos que chegam depois não ter mais bebida para beber. Que era o que estava acontecendo ali em Corinto. Agora, posso só dar mais uma coisa histórica? O cristianismo cresceu muito forte nos 2 primeiros séculos entre os escravos. E era comum, o escravo não tem o dia de descanso. Ele vendia a sua hora de trabalho. A hora de trabalho era do seu senhor. Então, ele chegava mais tarde, muitas vezes, por trabalhar. Então, não é um erro dizer que os que podiam estavam lá desde mais cedo, podendo se reunir, podendo já...
Então, quando a gente vai ler no texto, esperem todos para comer, sabe? Isso aí que tem que ser... o que estava acontecendo também, provavelmente, é que eles sentavam, quem podia sentava, chegava, comia tudo, já estava bêbado quando o outro chegava, às vezes, porque passava a tarde bebendo, comendo, e também não esperava o que não podia ter o controle do seu tempo ali e fazer. Então, assim, existem causas sociais para isso estar acontecendo, que Paulo vai realmente condenar. Existem causas de hierarquia ou egoísmo. Então, são muitas coisas que a gente já coloca como se fosse, hoje na igreja, vamos esperar todo mundo foi servido. Então, a gente pensa que é a distribuição, mas não é. Isso aí tem a ver com... E a gente também pegou muito dos romanos esse negócio do tempo curto. O culto durar 1h30, 1 hora é uma coisa muito depois. Já é Constantino, século, já é mais pra frente. Então tem isso, né? Da onde que tiraram que tem que ser batizado para tomar ceia? Porque não tá na Bíblia isso, né? Ou estou errado? Essa mentira não tá aqui pra você estar perguntando. Não é? Não tem isso. Né? Algumas a gente não entra, né? Não tem isso, certo? Digo assim, falando do texto. Esquece denominação. Não, Peraí. É assim. Eu acho que eu vou você deixar... quer falar não, é não, assim? Não vou. Você quer falar é assim? Não. Não, é que assim... Não tem, mano. No texto não tem, velho. É que Ó, os caras tão... assim, Ah. é o que o Fontana trouxe aqui. Muitas coisas, e é algo mais polêmico, elas são instituídas denominacionalmente, ou organizados como... que não são bíblicas. Sim, tudo bem. Ok? Por exemplo, Elas eu vou às dizer vezes- tudo que não é bíblico. Talvez você vai se chocar. Nem sempre no que não é bíblico, não é, vamos dizer assim, é lícito. Tá. Ok? Tá. Mas não é bíblico você quer ser batizado e fazer classes para isso. Não é bíblico. Sabe aquele negócio chamado classe de catecúmeno? Ah, Não está na Bíblia. Ok? sim. Não tá na Bíblia. Aliás, pelo contrário, a gente tem evidências de que a igreja no primeiro século não fazia isso. Agora, já que você gosta de corte, ou você fala agora uma outra coisa que não está na Bíblia que Que a gente faz geralmente a gente faz. é celebração religiosa de casamento. Celebração e o vinho em Tem jogo? lá uma celebração de casamento étnica, cultural. Tudo Mas Mas não era Jesus que estava fazendo, assim, abençoando os noivos, aí fala, deixa eu resolver o negócio O do vinho. sacerdote também não foi lá, não. Então, Outra só que co- assim... quer outra? Não, mas, você mas, não isso, quer mas, polêmica, mas mano. isso que vocês estão falando é menos grave do que excluir uma pessoa da ceia. Entendeu? Lógico que é. Lógico que é menos grave. Ah, não, só se você Você entendeu? Não, só se você tá pressupondo que só a ceia ministrada pelo ministro lá, naquele local, é a ceia do Senhor. Mas é isso que eu tô falando. A igreja não, perante o texto bíblico, não poderia dizer que uma pessoa não pode tomar a ceia, certo? O texto bíblico diz, examine-se cada um a si mesmo. Isso. Quem diz que não vai tomar é o próprio cara. E para Paulo é. Sim. Para Paulo é. E aí, existem maneiras de se celebrar a ceia, a pessoa que está ali conduzindo a ceia, que ela pode contemplar isso. Então, o que acontece? O batismo ele é uma coisa que, do ponto de vista do que ele significa, divide católicos, protestantes e entre os protestantes também. Botar um presbiteriano e um batista para discutir batismo já dá problema. Mas o que acontece? O batismo é a cerimônia de inclusão. Tá? O que é o batismo no Novo Testamento, de acordo com Colossenses? É a circuncisão dentro da nova aliança. Certo. É como você marca que uma pessoa faz parte desse novo povo. Então, quando se fala da ceia, da celebração da ceia, e você vincula isso ao batismo, qual que é a lógica, embora não esteja explícita no texto? Qual que é a lógica? A lógica é que fazem parte dessa comunhão as pessoas que fazem parte do corpo. E o que marca a entrada da pessoa no corpo É o batismo. é o batismo. Tá? É isso que se implica. Essa é a lógica por trás da ideia. Como que o celebrante da ceia, ele pode lidar com a realidade do texto bíblico e, ao mesmo tempo, contemplar essa lógica? Bom, existem maneiras de fazer isso. Uma delas é dizer, todos estão convidados a participar da ceia e
nós celebramos a ceia com aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que é simbolizado pelo batismo. Então, se você já é uma pessoa batizada, você está convidado a tomar parte do pão e do cálice. Examine-se cada um a si mesmo. Ponto. Quando eu disse isso, a responsabilidade é pessoal de quem está se examinando para dizer se ela toma parte do pão e toma do cálice. O que nos leva... E aí eu queria entrar num detalhe específico aqui, que é o seguinte. Quando a gente fala de 95 mentiras no mundo gospel, e a gente tem esse lance de falar da mentira do outro, e não da nossa, a gente fala do nosso problema, uma coisa que quando a gente escreveu eu não tinha noção, hoje eu tenho muito mais, por uma questão da idade, e também de ser burro, mas não burro o suficiente para 10 anos passar e não aprender nada, é que tem uma mentira que não está aqui e que pega presbiterianos, batistas, calvinistas, arminianos, pentecostais, tradicionais, renovados, worshipeiros, pega todo mundo. A grande mentira do mundo cristão brasileiro se chama legalismo. É a gente gastar um tempo surreal em torno do que se pode e do que não se pode fazer, Sim. no lugar de entender as virtudes do texto bíblico e quem o texto bíblico quer que eu seja. Então, uma boa parte da nossa discussão aqui é: eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu celebro a ceia entregando o pão ou o cara vem buscar o pão. O cara tem que estar batizado, mas espera aí, o batismo do cara foi na igreja tal ou não na igreja tal? Ou eu joguei água ou eu... E a maior prova disso é você abrir uma caixa de perguntas no Instagram. Qualquer uma denominação que você seja, se você é um líder espiritual e você abre uma caixa de perguntas no Instagram, a maior parte das perguntas que virá será: pode isso? Crente pode aquilo outro? Não pode não sei o quê? E é a marca do legalismo. Eu achava, 10 anos atrás, que o maior desafio cristão que a gente teria era a teologia da prosperidade. Era o problema que a gente tinha 10 anos atrás. Era. E eu descobri, fazendo ministério, e fazendo ministério na internet, e estando em contato com tudo quanto é denominação, que, cara, teologia da prosperidade tem em muitos lugares e tal, mas ela tem vida curta. Porque ela na prática não funciona. Ela não para em pé. Se você cai na teologia da prosperidade durante 2, 3 anos e você vê que você continua pobre, ou de classe média, ou de classe média baixa. Com dores, com morte, com doenças. Continua tendo doença. E você fala assim: poxa, esse negócio aqui não pode ser verdade. E, biblicamente, ela é muito pouco sustentada também. É só você olhar... Principalmente no Novo Testamento. Só você olhar para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, e você fala assim: pô, esses caras não prosperaram. Qual que é a ideia, então? Né? Então, Jesus, a teologia da prosperidade, ela cai rapidamente. Agora, legalismo... legalismo, cara, você tem na Assembleia de Deus, você tem na Igreja Presbiteriana, você tem na Igreja Batista, e o pior, o legalismo ele te convida a achar que legalista é sempre o outro. Uhum. Eu não sou legalista. Legalista é o cara da Assembleia que obriga todo mundo a tirar a barba e usar terno. Sim. Aí o outro fala: eu não sou legalista. Legalista é o presbiteriano que no culto dele tem que seguir o princípio regulador do culto. Não pode ter nada no culto do presbiteriano. Aí eu não sou legalista. Legalista é o batista que pede para ser rebatizado. Que pede para ser rebatizado. Quando um presbiteriano vai para lá. E o legalismo, talvez ele seja a maior mentira do mundo gospel, porque ela é a mentira que te convida sempre a olhar o problema do outro e nunca o seu próprio. Né? Então, assim, e essa faltou, essa não está aqui no livro. Essa precisa reescrever. Essa é a grande. Posso defender o outro lado do negócio do batismo? Que eu vi que você estava com muita convicção. Tá. Se a gente olhar o contexto da época, já era um contexto, principalmente no final do primeiro século da era cristã, de perseguição. Então, existia uma comunidade ali dizendo: se o batismo é a porta de entrada externa de um povo, eles poderiam sim falar: cara, deixa eu falar, para você participar daqui, dessa ceia, você tem que assumir publicamente. Mas se eu assumir publicamente, corre o risco contra Roma, contra não sei o quê. É isso. Você entende como também existe uma
a comunidade pode chegar e falar, cara, não é igual a hoje que alguém vai visitar a igreja, entra, passa na porta, entra e tá lá, será que eu posso, será que eu não posso? Eu faço parte de uma outra denominação, não existia denominações. Então, existe uma coisa muito séria aí dizendo assim, você só pode fazer parte daqui se você assumiu publicamente que você realmente, que Cristo é o seu Salvador. Então não é um absurdo também, biblicamente, falar de que, cara, participe da ceia se você for batizado. O problema é que a gente já saiu desse contexto e hoje em dia você tem 6 meses para fazer a classe de catecúmeno, não sei o quê, e aí que você começa... Tem que marcar o batismo. Ou se você fala assim, não, você é batizado nessa denominação, então aqui você não pode tomar ceia. Isso tudo é um absurdo, realmente, biblicamente. Mas no princípio ali, você também tem que a comunidade, ela discerne sobre o indivíduo. E aí tem o corpo, sim, e ele pode falar, ó, isso aqui você não faz parte. Por isso que Jesus vai falar, se essa pessoa nunca se arrependeu, nem perante a comunidade, considere-o pagão. Então a gente também não pode aliviar e relativizar e as coisas, só o indivíduo sondando a si mesmo. É bíblico, mas existe algo comunitário ali também, na caminhada. Sim. É que eu acho que o que se confundiu muito ao longo do tempo também foi aquela ideia de quem merece, quem não merece Isso. tomar. Não, Aí o cara até confunde com aquele texto que fala sobre a oferta, que tipo, se você tem alguma dívida com alguém, vai lá primeiro, ajusta com seu irmão e depois você dá a oferta, né? E aí tem cara que, sei lá, ele briga com a esposa antes do culto e ele não toma ceia. Tá é precisamente o texto de 1 Coríntios 11, tá? Que tem a coisa da embriaguez e tal. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente nessa questão é o seguinte. Se você lê 1 Coríntios, é uma igreja que está uma completa zona. Uma completa zona. E muitas igrejas hoje estão assim também, mas nem todas. E talvez nem a maioria sejam aquela completa zona ali. Então, você pegar um texto que foi escrito para uma igreja que está uma completa zona e que é duro por causa dessa completa zona, e você tornar aquele texto o texto padrão da celebração da ceia, é algo complicado. É um problema. Sim. É um problema. E é um problema... Coríntios 11, você diz? 1 Coríntios 11. Tá? Então, você pegar a Epístola aos Coríntios, você tem problema de divisão. Logo no começo da carta, você tem gente que se acha mais espiritual que os outros. Você tem problemas sexuais, e você tem problemas sexuais que afetam a comunidade de fé como um todo. Você tem problema de incesto. Você tem, cara, Você tem problema de cortar cabelo. Né? Tem coisas então, ali. assim, você pega a igreja de Corinto, ela tá uma completa zona. Aí você pega o texto que fala de ceia para esse contexto e torna esse texto o texto padrão, sem as devidas adaptações. Aí você tem uma igreja que tá lá de boa, fazendo o negócio dela direitinho. Aí todo domingo o cara vai lá e fala o seguinte: lê o texto de 1 Coríntios 11, trata a igreja como se a igreja estivesse se embriagando com o vinho da ceia. Que nem tem vinho. Que nem tem vinho, que é só o suco de uva. Então a gente tem um problema também desse lado. Sim. Né? E que gera uma outra situação, que é um peso excessivo sobre a participação da ceia. Isso que você mencionou a respeito de se resolver com o irmão é precisamente dessa passagem de 1 Coríntios 11. O que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo o seguinte: olha, você está brigado com o seu irmão. O que adianta você comer do pão e beber do cálice, que é uma celebração de comunhão, se na prática, se na vida real, o que vocês têm é uma vida separada um do outro? Vai e se resolve com ele e depois come do pão e bebe do cálice. Então primeiro você vai e se resolve. Sim. E depois você come do pão. O cara expande isso depois, hoje, modernamente, para qualquer tipo de pecado. Então, se antes de sair de casa você, de repente, se sentiu tentado por uma coisa, pecou por uma coisa, você já não pode tomar, você já não é digno da ceia do Senhor. E aí você gera na igreja uma outra parada, que é o seguinte: é uma legião de pessoas que não tomam da ceia, porque, não, eu estou em pecado, então hoje eu não vou tomar a ceia. Quando o que Paulo está dizendo não é para você não tomar a ceia, bonitão.
É para se você tiver O brigado texto é com outro, alguém... é quem não tiver pecado que não atire a primeira pedra. Não tome ceia. Cara, e O aí não é pessoal tá Paulo, errado. mas é isso. Não, É, Jesus aquele falou ao que estiver contrário. sem- Jesus, quando fala assim, ó, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão e estiver indo pro juiz, ou estiver indo pro altar, tudo é sermão do monte. Você deixa o sermão do monte e se reconcilia antes do sacrifício. Sim. É lógico que o texto de Jesus ainda é Antigo Testamento, mesmo ele sendo a transição, porque ele está ali ainda não teve a cruz e a ressurreição, mas é o mesmo princípio. Aliás, os dois estão falando do Antigo Testamento. O tempo todo no Antigo Testamento, os profetas estão falando, não adianta o sacrifício se o seu relacionamento com o próximo ou comunitário estiver rompido. E com Deus. Então, assim, é algo, cara, é um absurdo o jeito que, de novo, é o legalismo. Eu acho que o Fontana foi na raiz, que o legalismo é a raiz ali, uma das raízes, né, talvez ali de... eu não diria que ele é a única raiz, mas eu diria que ele é a principal. Uma das que está ali. Eu acho que é a principal. Tem outras assim. ali que também vai. Eu acho que é uma coisa também, assim, por exemplo, que a igreja cristã pegou o arquétipo do templo do Antigo Testamento para fazer como igreja. Eu acho que esse também é uma raiz que tem causado muito problema legalista e de interpretação errada. Então, assim, sabe uma coisa também que não está no Novo Testamento de forma clara? Ordenação de pastor. Perfeito. Então, Excelente. Não tem. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Marco, é bíblico ordenar mulher? Aí eu sempre pergunto, é bíblico ordenar homem? Como pastor? Não tem lá. Não, Existem pastores no Novo Testamento, mas você não tem ordenação. Você não tem ordenação. Então, assim, alguém vai falar, mas falou lá em Timóteo que impõe as mãos. Olha, se a gente for estudar impor as mãos, você tem, assim, impor as mãos para a doença, impor as mãos para legitimar os samaritanos que receberam o Espírito, impor as mãos para a diaconia, impor as mãos para presbiterato, impor as mãos para orar, simplesmente orar, sem nenhuma... Não é todo mundo que recebeu. Então, assim, você chegar e falar, naquele... é uma ordenação. Da onde pegou, então, esse negócio de ritual de ordenação? Do Antigo Testamento, para sacerdotes. Rei. Para rei. Que rei? Entendi. E aí, ok, você quer fazer o arquétipo do Antigo Testamento pondo para o Novo, sendo que ninguém fez. Paulo não fez uma teologia sobre isso e os outros também não fizeram. O problema é que eles fizeram ao contrário. Todo arquétipo de rei e sacerdote, os evangelistas do Novo Testamento fez para Jesus. Uhum. Aliás, o autor de Hebreus vai fazer de forma muito séria, dizendo Jesus é o último e único sacerdote. Quando lá no Apocalipse o anjo fala na carta para as igrejas, ao anjo da igreja de Laodiceia e tal, ele tá falando com o pastor? Agora você já foi para uma outra coisa. Não, mas só dentro de pastor, assim, porque eu já ouvi gente falar isso. É para o pastor? É para o pastor que está sendo endereçada a carta? Sim e não. Tá. Eu não sei o que o Fontana Vai no seu sim e não, que eu quero sim entender. Sim e não, cara. Porque assim, você tem um mundo espiritual que eles enxergavam claramente, desde de agentes do caos, que vão recebendo outros nomes, mas também de agentes representando Deus. Então, anjo é o mensageiro de Deus. Não necessariamente é uma pessoa. Não tinha esse negócio, eu sou o pastor responsável por toda essa... Aqui, às vezes, podia até ter. Por exemplo, Paulo vai falar, quando eu não estou, Timóteo, você vai ficar aqui. Tito, fica em Creta e vai fazer. Mas você não tem, assim, essa instituição que depois vai ter e eles leem essa forma. Mas então, é certo falar que o pastor é o anjo da igreja? Eu não usaria Você isso, escuta não. muito isso Não. no meio pentecostal? Não. Não apenas no meio pentecostal. Não apenas. Não diria que é certo, não. Isso é algo específico ali do código de Apocalipse. Tá. Então, assim, também não é um territorial. Cada local do Brasil tem um anjo que foi designado e ali é uma entidade que tem ali. Também não é isso. É algo muito mais complexo e profundo que João está trazendo. E também não é tão complexo. Ele está dizendo assim, olha, ao espírito aqui, a mensagem que está sendo pregada aqui nessa igreja, e aí ele vai criticar muita coisa dessa igreja. Mas como é que você vê também, o Vitor?
Vamos lá. Existem lideranças constituídas ali no primeiro século. Isso é evidente que tem. Tá? Isso é evidente que tem. O próprio João, o profeta, que está escrevendo o livro de Apocalipse, é uma dessas lideranças. Se a gente for olhar para como essas lideranças funcionavam do ponto de vista arqueológico, né? Então, olhar para o que a gente tem de evidência arqueológica dessas primeiras casas, dessas primeiras comunidades, olhar para as evidências textuais e tal, de maneira geral, o pessoal que estuda isso concorda que existe, principalmente nas comunidades paulinas, tá? Que existe uma aceitação local de determinadas lideranças e que Paulo, no caso das comunidades paulinas, provavelmente João o profeta, no caso dessas igrejas da Ásia, nesse papel um tanto episcopal, fazia a conexão dessas lideranças entre si. Então, como é que a coisa funcionava? Lideranças que estão constituídas por uma comunidade local, elas precisam também ser validadas transversalmente de modo intracomunitário. Tá? Então, o intercâmbio entre comunidades também precisa reconhecer esses líderes. Então, o reconhecimento de líderes, ele existe. Tá? Você tem líderes locais, às vezes eles são nomeados, como, por exemplo, Priscila e Áquila, né? Como Júnia, como Febe. São lideranças... Aliás, essa é a matemática das cartas, das 3 cartas de João, né? Sobre liderança, reconhecimento de liderança. Então você tem lideranças locais que elas são reconhecidas localmente. E existe um reconhecimento entre comunidades também, tá? Extracomunitário, né? Entre comunidades. Então, a outra comunidade acaba validando a liderança de cá. Chamar isso de ordenação pastoral, restringindo a essas lideranças determinadas atividades, é algo que a gente não encontra no Novo Testamento. Então, só o pastor pode pregar. Só o pastor pode ensinar. Fazer, ministrar a ceia. Isso é uma coisa que você não encontra no Novo Testamento. Sim. Tá? Batizar alguém. Batizar alguém. Beleza. Daí, essa pessoa receber um tipo de mensagem especial para o cuidado daquela igreja, isso é algo que no Novo Testamento a gente encontra. Sim. Aí chamar esse cara de anjo da igreja, depende, o que você está querendo dizer com anjo da igreja? A começar com o que a palavra anjo quer dizer em grego. O quê? Mensageiro. Então, anjo é uma figura sobrenatural. O que você quer dizer com anjo? É uma figura sobrenatural ou é um mensageiro? E aí tem uma coisa que o Novo Testamento traz, e esse traz mesmo, e a gente enfatiza muito pouco, é que todas, sem exceção, todas as instâncias de autoridade do Novo Testamento dadas a seres humanos são instâncias de serviço. O cara é líder, o cara é pastor, então ele é menos do ponto de vista de quem serve alguém. Ele não é mais. Sim. Tá? O Paulo diz para você olhar o outro como se ele fosse superior a você. Então, isso é o lado bíblico da coisa, que a gente deixa de lado, e o Novo Testamento sempre, sem exceção, vai dizer para você sentar no banquinho menos honrado e não buscar a cadeira de destaque. Ah, pai... pai não, né? No caso, Jesus. Não tinha pastor naquela época, Jesus já estava ensinando sobre esse negócio do banquete, de como você, quando for convidado, estava ensinando para os mestres da lei. Né? Então, o que acontece? Beleza, vamos ordenar pastor? Vamos ordenar um pastor que serve a comunidade. Agora, não que é servido por ela. Posso fazer uma ressalva aqui também? Não quer dizer, talvez alguém pergunte assim, mas então, Marcos... agora, então, a denominação está errada de estipular quem vão ser os pastores daquela denominação. A gente deveria todo mundo deixar qualquer um que quisesse batizar, qualquer um que quisesse dar a ceia. Não quer dizer que está errado. Eu acho que a gente já passou... podemos... Alguém levantou a mão, a gente vai ter que batizar agora, porque na Bíblia era assim. Levantou, tomou a decisão, batiza. Então, a gente passou muito tempo. Então, a gente precisa entender se... Você está entendendo o que é essa confissão de falar que Jesus é o único salvador da sua vida? Deixa eu explicar um pouco mais. A gente precisa de um tempo para te explicar.
Então não quer dizer que uma classe, para explicar o que é o batismo, esteja errado. Não. Não quer dizer que... nós queremos dizer que na nossa denominação, isso aqui é o que a comunidade escolheu como nossos representantes pastorais. Isso não está errado. Só não é bíblico, ou só não é algo que está ali na Bíblia. Os princípios podem estar. Então, de novo, a gente não quer causar uma rachadura, a gente só quer colocar as coisas no devido lugar. Isso. Por isso que quando alguém me pergunta se a ordenação feminina é correta, eu falo, depende da denominação que você está. Porque ordenação é uma conclusão de denominações. Então, é tipo um assunto que ficou em aberto, né? Então, assim, você falar, não, se é o arquétipo do sacerdote do Antigo Testamento, não pode ter mulher, porque a mulher menstrua e ela não podia nem servir no templo, simplesmente por um negócio físico. Não pode, e mesmo assim tem uma previsão chamada voto de Nazireu para que isso eventualmente aconteça. Agora, voltando no arquétipo do Antigo Testamento, você tocou num ponto, até uma das mentiras aqui. Nessa aqui a gente até que acertou, que Isso também. Que é a mentira do Pokémon, que é pastor evolui para bispo, que evolui para apóstolo, né? Pô, isso é legal. Charmander, Qual que era a Charmeleon mentira? e Qual que era a Charizard. mentira? Você lembra? Não? Peraí, que eu já te digo. Tá aqui, 71. Tá. Mentira 71. Mentira 71. Que é justamente essa ideia de que o problema não é você ordenar pastor, o problema é você achar que isso é um ranking. Um ranking espiritual, um jogo de RPG que você evolui, ganha ponto de XP e sobe de nível. É errado o cara se intitular apóstolo? Ele se intitula apóstolo, Não, tipo assim, tem como. Ele respondeu rápido. Você tem que admitir que a gente aqui tá meio sabão. Sendo mas literal pra ele caraca. foi bem. Ele se titular. Por exemplo, Deus pode intitular alguém apóstolo hoje, nos dias de hoje? Na minha opinião, não. Tá. Na minha opinião, não. E o cara se Mas não é bíblica essa opinião. Não é bíblica? Literal, não. Não, Tá. é uma conclusão que eu tenho. É uma conclusão tá. e eu concordo com ele. Não tem nada falando na Porque Bíblia. assim, o que os caras vão falar? Aí joga a favor e joga contra esse argumento que a gente falar. Porque assim, hoje você tá. É bíblico. Então vamos lá. A Bíblia se limita a um tempo, quando você é literalista, e as circunstâncias que estão tendo lá. E é lógico que ela é eterna nos seus princípios. Mas quando você vai para os princípios, você abre. O problema é você estar fazendo uma afirmação de princípio e falar, não, isso aqui não tem outro tipo de interpretação, porque isso é bíblico. Então, assim, o que é um apóstolo? Um apóstolo significa, basicamente, um plantador de igreja. Um cara que vai começar em algum lugar. Inicia um trabalho. Inicia um trabalho. Então, por que Paulo foi chamado de apóstolo dos gentios, das gentes, né? De quem não era judeu? Porque ele iniciava igrejas aonde não tinha judeus, ou pelo menos tinham gentios convertidos ao do caminho. Então, ele é um apóstolo. Então, tem outros apóstolos, pessoas que Começam a igreja. Teoricamente, todos os 12 são apóstolos porque eles estão começando a igreja de Jesus. Mas a gente não tem certeza se todo mundo realmente começou esse movimento. Só daí você vai... E aí, o cara que fala, eu sou um apóstolo porque eu plantei 8 igrejas da minha denominação e já tem bispos ali e agora eu já sou apóstolo. Então, começou a colocar isso no arquétipo das empresas. Então, assim, primeiro eu sou um empreendedor, ou seja, um pastor. Comecei uma igreja, ela cresceu, ela plantou outra, agora eu já sou um executivo, que já tenho 2 ou 3. Aí, daqui a pouco, tem 5, 6, eu já crio gerentes, que são bispos. E aí, consequentemente, se eu tenho uma grande multinacional de igreja, eu já sou um apóstolo. Sim. E aí o cara fala, mas você é apóstolo porque eu plantei muitas igrejas. Mas não é isso que ele está... Ele não está batendo no peito porque ele é apóstolo por causa disso. Ele quer hierarquia. Ele quer o que o Fontana falou antes. Ele não quer servir. Ele quer ser o manda-chuva. O cara que fala em nome de Deus. Isso. Quando a gente olha os dons que Paulo descreve na Epístola aos Efésios, apóstolo está lá. Tá lá? Tá lá. Então, Deus levantou uns
para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Só que o que a gente geralmente esquece de ler é que esses dons são entregues por Jesus Cristo a líderes da igreja para servir a igreja. Aliás, é isso que está literalmente no texto. Para a edificação da igreja. Tá. Ou seja, o cara recebe o dom do apostolado, certo? Para a edificação da igreja. Ele não recebe o dom do apostolado para exercer uma hierarquia sobre outras pessoas. Então, respondendo a tua pergunta que eu fui curto, o cara se intitula apóstolo, ele pode? Não, poder ele pode, né? Tanto que ele faz. E talvez ele alega que Deus falou pessoalmente com ele, né? Agora, a questão toda, e muitas vezes ele vai alegar isso. Isso. Né? Muitas vezes ele vai alegar isso. Agora, a questão toda é, esse apostolado, ele exerce porque ele está edificando a igreja, de fato plantando igrejas, então ele está exercendo esse apostolado, ou porque ele quer uma determinada hierarquia. E aí eu faço uma outra pergunta, que é uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Os grandes plantadores de igreja reivindicam para si títulos ou estão lá plantando igreja? Essa é uma questão que a gente tem que se colocar. O cara que inicia diversos trabalhos, pega o Ronaldo Lidório, missionário e tal, iniciou diversos trabalhos. Ele está lá se preocupando com o título que ele recebe, ou ele está lá se preocupando com traduzir Bíblia para a língua dos povos que ele está alcançando? Sim. Essa é uma pergunta que tem que ser feita. E a outra é o seguinte, até o modelo do Antigo Testamento, quando a gente olha para o sacerdote, vamos modelar, então, no Antigo Testamento, vamos pegar o sacerdote como parâmetro. Até o modelo do sacerdote como parâmetro, o sacerdote, ele é também um servo. O que era o sacerdote nas nações vizinhas de Israel? O sacerdote nas nações vizinhas de Israel, ele era o poder clerical que estava pau a pau ali, lado a lado com o rei. Tinha as maiores terras, tinha os maiores privilégios, era gente muito rica. Aliás, se você ler Gênesis capítulo 47, isso fica razoavelmente claro, aí é lição de casa. O que era o sacerdote nas tribos de Yahweh, nas tribos do antigo Israel? O sacerdote nas tribos do antigo Israel era o cara dentro da tribo de Levi, que era a única tribo que não tinha terra, que não tinha território demarcado. O sacerdote até poderia possuir pedaços de terra para subsistência, mas não tinha território demarcado. O sacerdote era o cara que ia sobreviver da boa vontade dos outros de entregar o dízimo. Esse era o sacerdote antigo. Então, a mesma descrição de um escravo, quase. Então, ele não tem terra, ele vive da boa vontade. É quase a descrição de um escravo, e muitas vezes o sacerdote nas nações circunvizinhas, embora exista uma classe sacerdotal poderosa junto ao rei, o sacerdote, de certa forma, ele é um escravo do templo. Tanto assim que você marcava muito sacerdote igual boi. Ferro quente. Ele pertence ao templo. Agora, pertencer ao templo era um privilégio. No caso do antigo Israel, era um privilégio. Ele poderia fazer coisas que ninguém mais faz. Só que ele sobrevivia da boa vontade do povo. Ele não tinha... Porque uma coisa é você ser um sacerdote que sobrevive das oferendas dadas ao templo, só que você tem as suas terras, você pega esse dinheiro que foi dado para o templo, reinveste, você compra gado, você tem um espaço territorial. Levi não poderia fazer isso. Tá. Então, até no modelo sacerdotal da Torá, o sacerdote, ele é um servo das outras tribos. Dependente de Deus e dependente da generosidade das tribos. O sacerdote viveria bem na medida em que o povo guardasse a Torá. É claro que ao longo da história vai ter um monte de sacerdote corrupto aí, Sim, né? sim. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, por exemplo. Só para ficar legal, eu acho que pode ter apóstolo hoje, tá? Você acha? Acho. Só que eles estão em missões aí É e a isso. gente não sabe. Mas eu gosto de desmistificar. Entendi. Eu gosto de citar como dom. É um dom. E é isso, é plantar, é fazer missões. O dom do apostolado é fazer missões. E nenhum missionário está comandando, assim, ele está fazendo, ele está... É nossos missionários que estão... Mas o nome apóstolo é um problema, não? Eu Cara, acho que é. Assim, hoje virou... Você entendeu? Porque, tipo assim, Virou. por vocação eu também Mas acho... Posso falar? Todo nome transliterado
é um potencial de um problema. Isso, Porque exatamente. Eles vão levita. Você pode até diácono. Qualquer nome. O Foucault fala sobre isso. Ele é um potencial de você coloca elementos místicos, sobrenaturais nesse nome. E aí você perdeu já a essência dele. Porque assim, por exemplo, quem acompanhou o movimento... Por isso que a gente chama de missionário. Ou a gente chama de plantador. Cara. Coisa... Bom, enfim. Quem acompanhou o movimento Renascer, do jeito que ele aconteceu, recrutando milhares de jovens, aí, sei lá, Marcha para Jesus, milhares de pessoas, um monte de coisa e tal, a sensação que eu tinha era que o Estevão era realmente um apóstolo. Não falando do título apóstolo, mas de um cara que tinha uma grande missão e recrutava muita gente. Mas foi gastado muito dinheiro no marketing para que você tivesse essa sensação. Entendi. Isso não foi acaso. Não foi uma culpa sua. Mas eu digo assim, ele não era pode uma liderança carismática nesse até sentido. ter sido um apóstolo, entre aspas, como função, mas que se corrompeu. Pode ser. Aí a gente teria que conversar com ele. Ele tem que. Mas ou com alguma pessoa que esteve muito próximo. O Zé Bruno talvez possa dizer melhor do que a gente. Mas aqui não. Os caras não gostam muito de falar sobre isso. Né? Não vai. Mas eu tô falando de quem viveu de perto. E aí corre o risco de julgar. Assim, o movimento se perdeu. Sim. Tá? Mas eu digo assim, mas não é impressionante, a pessoa Marcos? em si, a gente não sabe. Mas não é impressionante, Marcos, o movimento mesmo que foi gerado? Cara, a gente... E aí é uma análise sociológica. Isso. Não precisa nem de Bíblia. Os movimentos são carismáticos e depois eles solidificam e depois eles morrem. Uhum. Isso, o Weber já falava isso e vai acontecendo sempre. Então você tem o movimento muito impressionante do gospel, que a gente decidiu colocar aqui, porque é um movimento mais geral. Ele não estava cooptado por uma liderança. Não tem um aqui, claro. Apesar que a gente tem os nomes que estavam lá na década de 80 fazendo isso. Não 90. Tava. Aí você tem Renascer. Aí você tem Universal. Um pouquinho depois... Não tô falando não tô falando dos Neo. Tá. Eu tô falando aqui. Aí você teve a Lagoinha com a música, mas foi um fenômeno. Teve uma Os época fenômenos que só cantava... de comunidades no Rio de Janeiro. Você teve Bola de Neve. Você teve, mais recentemente, a Zion, o Dunamis. Então, você tem esses movimentos que são grandes e eles vão e depois eles se consolidam e depois eles vão se diluindo em outras comunidades. Que vira o que a gente chama, às vezes, assim, de moda. Virou uma internacional foi a Hillsong. Verdade. Agora, falar, elas são movimentos que se perderam. Não necessariamente... E lógico que tinham seus defeitos, como a denominação presbiteriana tem seu defeito. E uma coisa é o movimento, outra coisa é o líder. Então, às vezes, no caso do Estevão e da Sônia, obviamente existem equívocos e até crimes no meio da trajetória que são óbvios e denunciáveis e tem que ser pagos. Tem que ser pagos e você pode falar deles abertamente. Agora, como que isso ocorreu dentro do coração do cara, dentro da cabeça dele? Que corrupção... Isso acho que só o cara pode dizer. É que foi para instância pública mesmo, né? Saiu do meio da igreja e foi para... Quando você vê dinheiro escondido em Bíblia. Isso. Aras milionários com dinheiro público. Então, assim, essas coisas. Esse tipo de coisa. Agora, eu acho que é importante, se a gente vai falar do dom apostólico continuando, se a gente tem um Estevão... Você que incomodou, né? Eu quis fazer o polêmico aqui. Não, se a gente vai falar do Estevão de um lado, eu acho que é interessante a gente falar, porque a gente fala, o plantador de igreja. Deixa eu citar um nome aqui. Tem um cara, por exemplo, chamado Craig Ott. Craig Ott, inclusive, tem um livro já traduzido para português e tal. Americano, plantador de igrejas na Alemanha Oriental. Contexto pós-cristão, dificílimo e tal. E aí ele plantou lá umas 11, 12 igrejas num período, talvez, aí de uns 15 anos, que ele fazia o seguinte, ele plantava uma igreja, treinava uma liderança, deixava aquela liderança lá, saía, plantava outra, treinava a liderança naquela outra, deixava a liderança lá, saía, plantava uma outra, que é bem o modelo paulino, mais ou menos. Tá. Num contexto super hostil, que é pós-cristão, né? Esse cara, na minha cabeça, é um cara que a gente poderia, talvez, dizer, é um dom apostólico. Eu conheço ele pessoalmente.
Sabe o quanto que ele fala dessas coisas como se fosse ele? 0. Ele não arroga essa parada pra si. Como o cara que fez, como o cara que faz, como o cara que acontece. Então, o que acontece? Quando você olha para o texto de Efésios, a gente está falando ali de um dom. E a pessoa pega o dom e transforma em título. Não tem nada mais baixo, não tem nada mais vil. Entendi. O dom de plantar igrejas mesmo. De recrutar pessoas, de repente. Imagina, o Marcos Botelho é um cara que já fez uns bagulho grandes. Pega o quanto que é ridículo. Pega o quanto que é ridículo. E assim, ó. Você olha para aquela... Você lembra... Mentira dessa. Não, você fez umas coisas grandes já. Não, mentira dessa. Tipo... Não tem nada, mas não tem a ver. Não, tô falando assim. Mas quando você fala desses Isso caras, é um dom também, Marcos. Eu sei, são dons. Você fez umas paradas grandes, mano, já. Agora, imagina se ele pega esse dom... É. E transforma esse dom no título dele. É um negócio que fica meio ridículo, fica meio babaca. Isso, lembra aquele personagem... Essa foi uma briga até pouco tempo, porque os caras que cuidam do meu Instagram querem colocar o PR no começo. Sim. Isso aí até ok. Ok, eu sei, mas você vê qual que é o limite? O AP, o título, servir não é um título. Isso. Você matou a charada aí. Porque no limite... você fica parecendo o personagem da Praça é Nossa. Se você lembra daquele cara que era o guru da Praça é Nossa, o personagem do Ronald Golias, se não me engano, que a galera chegava e falava, mestre, ele falava, Wala. Sim. Lembra desse cara? Sim. A piada... Eu adoro os exemplos. A piada é essa. A piada é você pegar um Se dom... auto-intitular. E transformar o dom num título. Boa. Cara, se tem o dom de mestre, isso é um negócio sublime, mas a hora que você chega e fala, eu sou o mestre fulano, fica ridículo. Boa, fica ridículo. Fica ridículo. E o apostolado, a gente deveria tratar da mesma forma. A pessoa pode ter aquele dom, que é um negócio sublime. Você pegar o dom e transformar no título, a gente deveria reputar como um treco, no mínimo, cafona. Cafona. Imagina o cara chegar num restaurante chique e falar, eu sou o apóstolo fulano. É cafona. É verdade. E isso ganhou mais visibilidade e começou a se tornar menos ridículo porque, como um movimento político. O movimento político virou, o título serve para você se marcar qual é o público que você quer o voto. Qual a sua bancada? Qual é a sua bancada. Então você tem o Coronel X. Aí você tem o doutor... Professor não sei o quê. Professor não sei o quê. E aí, começou pastor não sei o quê, depois bispo não sei o quê. Aí vira muito mais legal que se você, entre aspas, vira para ser nosso, apóstolo X, mas como movimento político. E tem que se entender que o movimento político deixou de ser bíblico faz muito tempo. Então, assim... entende como a coisa cada vez mais... Por que você quer um título disso? Para você ganhar politicamente o seu eleitorado. Ou para você ganhar um determinado domínio sobre um determinado público, que eles vão chamar de rebanho. E você trabalha com medo. Quem é você para falar que eu não sou escolhido por Deus? Uhum. E ai de você não me seguir. Você vai estar sobre a maldição. Então virou muito uma coisa que não é bíblica, agora, mas não tem nada a ver com Deus. Agora, a gente tem que olhar no espelho, porque, de novo, eu estou olhando para o apóstolo que está lá longe, da outra denominação, não sei o quê. Tem muito reverendo, que é da nossa denominação presbiteriana, que age da mesma forma que um com o título de reverendo. Sim, verdade. Entendeu? Então não é porque... E tem o cara que até por uma questão... Até reverendo é digno de reverência. Já está... Já é um treco, já namora com um treco esquisito. Namora numa época que não podia namorar. Não. Isso é outra coisa. Se você pega, assim, sempre... Presta atenção. Você quer saber se esse negócio é meio bíblico ou não? Olha a história da igreja. A gente acha que pode descobrir uma coisa depois de 2000 anos que ninguém estava. Então, assim, quantos se declaravam apóstolos antes? Então, você tem uma... Agora começou a explodir um montão de apóstolos. Você vai falar, cara, sério mesmo que agora que a gente descobriu isso, agora que tem o jejum, agora pode ser falado, agora não sei o quê. Então, assim, a igreja interpretou, tem essa síndrome de toda hora eu vou ser o próximo reformador e descobrir algo que nunca se falou, nunca se teve. Tem que tomar cuidado com esse tipo de pessoa. O que vocês acham sobre jejum? Faz sentido fazer jejum nessa época?
Você gostou que eu levantei, ele foi pra É. cima. Eu Tem vou deixar, gente- porque eu tem vou gente- deixar o Fontana responder. Talvez tem gente que fala assim, não é óbvio. Não é óbvio não, porque tem pessoas que acham que não faz sentido o jejum, né? Não, eu acho que faz desde que se compreenda aquilo que se está fazendo, e jejum é um tema difícil do ponto de vista bíblico. Difícil, eu quero dizer, é o seguinte, não tem um texto bíblico que te explique o jejum e fale assim, olha, as regras para o jejum são essas e a gente faz por causa disso, disso, disso. O jejum, do ponto de vista ritual cerimonial, ele é estranho. Por quê? Porque o ritual cerimonial do Antigo Testamento como um todo, de maneira geral, ele envolve você se alimentar. E, de repente, você tem um cerimonial ritual que está indo na direção contrária. Você fala assim, poxa vida, isso daí é um treco estranho. Então, É a antítese do rito. é a antítese do rito. O que é o rito no sentido da alimentação? É uma celebração. Tá. É uma comemoração. É quando você comemora que você pode comer um churrasquinho com Deus. A vida plena. É Bem-aventurados é quase como assim. Você está ali, É basicamente... a presença de Deus. Ou é a vida plena ou é a restauração dessa vida plena. Uhum. Então, quando o sacerdote vai lá, leva o novilho e queima aquele novilho, come um pedaço e o outro despreza, a parte que foi queimada, o que aquilo está trazendo? Aquilo está trazendo que a refeição está sendo feita entre o sacerdote, que está representando todo o povo, e o próprio Deus, que aquela carne consumida é Deus que está consumindo. Então, um sacerdote come um pedaço, Deus come um outro pedaço, é um banquete com o próprio Deus. Saquei. O tempo inteiro tem essa ideia de ceia, né? É Na a Bíblia, ideia né? da ceia. É a Entendi, ideia da entendi. ceia. É a ideia da ceia, exatamente isso. Quando você chega e fala assim, opa, agora eu vou cessar de comer, você está sinalizando uma coisa do ponto de vista ritual muito significativa. Você está sinalizando um treco assim, poxa, não é tempo de celebrar. Não é tempo de comemorar. E aí, o que você está fazendo? Primeiro, você está sinalizando, da mesma forma que a alimentação também faz, você está convidando o seu corpo para a espiritualidade, mas de uma maneira diferente. Então, o seu corpo participa da espiritualidade, mas agora sofrendo. Uhum. Sofrendo porque está sinalizando uma situação em que não há motivos para sorrir. Entendi. Não há motivos para comemorar. Então, você está trazendo para o teu corpo a percepção de que existe algo a ser lamentado. Então, é um convite ao lamento. É um convite ao lamento, em geral, pelo outro. Então, tem outra pessoa. No Antigo Testamento isso vai aparecer várias vezes quando o jejum aparece. Tem outra pessoa, ou a nação coletivamente, está passando por uma circunstância de luto, perda, de derrota espiritual, de derrota militar. E que você fala assim, eu preciso convidar essa situação para a minha prática espiritual. Então eu impeço a alimentação, que não há motivos para celebrar. A fome, ela traz a dor espiritual para o meu próprio corpo, a dor racional para a minha espiritualidade. Então é um convite ao corpo, é um convite ao lamento e é um convite ao outro, para o outro participar da minha espiritualidade. E aí o que acontece? Se você for jejuar hoje porque alguém está doente e você fala diante de Deus, por isso eu só posso lamentar, então agora eu estou passando fome, isso faz sentido. Se de repente alguém que você conheceu perdeu a esposa, perdeu a mãe, pô, o cara tem 15 anos, perdeu a mãe, e você não tem palavras para dizer para aquela pessoa, o jejum faz todo sentido. Uma guerra. Agora, só fazer uma inferência aqui que eu acho que é interessante. Segundo o que o Fontana está dizendo, é tão sério que é quase como se Deus estiver fazendo jejum e ele está dando sinais, eu não quero sacrifício do jeito que vocês estão. Eu não vou comer essa comida. Não adianta trazer. Se queimar, não quero sacrifício. Eu quero um coração contrito. Uhum. É quase como assim, Deus está fazendo um jejum. Tá. E ele está convidando você porque uma situação está insuportável na sua nação. Então, assim, você não vai celebrar se Deus não está celebrando com o que está acontecendo. É diferente de você falar. E por isso que Jesus fala, você não faz jejum enquanto o noivo está presente. Como e aí o que fica? ele está dizendo, Deus está feliz com a vida de Jesus e vocês estão querendo jejum. O que então, quer é dizer uma outra coisa aqui. aquele texto
essa determinada casta só sai com jejum e oração? Ah, olha aí, cara. Vamos lá. A gente tem 2 problemas com esse texto, tá? O primeiro deles, mais difícil de explicar de maneira curta, é que nem todos os manuscritos contam com esse pedacinho. Ah, é? O texto tá lá, certo? E aí, quando você olha para o texto crítico, né, que é aquela coisa de quais são os melhores manuscritos para formar o texto grego que eu vou traduzir, os melhores manuscritos não contam especificamente com essa frase. O texto está lá, o episódio está lá narrado, mas essa frase específica, e determinados demônios ou essa casta só saem com jejum lá. Bíblias mais recentes, em geral, vão colocar essa frase entre parênteses. Por quê? Porque tem manuscrito que tem essa frase, geralmente não são os melhores. São muito tardios. Né? E você tem manuscritos que não tem. E aí, como que o tradutor indica isso para você? Ele vai colocar essa frase entre parênteses. Ele deixa para não criar polêmica, Ele mas vai dizer, olha, os mais antigos que a gente já tem acesso, cada vez a gente tem mais acesso, não tem esse texto. Né? Então, esse é um ponto. Tá? Ou seja, como é que ele entrou lá? Geralmente, os escribas colocavam títulos ou explicações entre parênteses para tentar explicar na teologia da época, isso provavelmente século tardios, 8º, 9º, ele colocava isso. E com o tempo, quando ia se reescrevendo esses comentários, incorporava ao texto. Né? Isso acontece algumas vezes. E isso tem que ser falado, porque a gente tem vastos estudos de vários pequenos pedacinhos que tirariam muito problema. Tá? Então, isso é um ponto. Outro ponto que é relevante nessa questão é o seguinte. Essa frase se encaixa numa boa teologia do jejum? Na minha perspectiva, sim. Tá? Na minha perspectiva, sim. Mas isso é uma opinião do Vitor. Por quê? Porque não existe nada mais triste, não existe nada mais digno de lamento do que a percepção de que uma pessoa está debaixo do poder de Satanás. Então, digamos que tudo bem, não são os melhores manuscritos que tem essa frase, mas de repente o texto original tinha essa frase. De repente Jesus falou essa frase. Para mim a simbologia faz muito sentido no sentido assim de que existe algo antecessor ao que está acontecendo aqui, né? Tipo assim. Mas sim. Mais ou menos mas isso, não, né? Não como, vamos lá. Critério para expulsar o demônio. Na minha opinião, esse texto está relacionado com o contexto literário. Os 3 evangelistas que falam do Monte da Transfiguração narram esse fato logo depois. E estão no mesmo contexto, os 3. Eles não separam esse fato com o Monte da Transfiguração. E o que é o Monte da Transfiguração? É o tempo que Jesus e mais 3 discípulos mais próximos decidiram subir no monte para jejuar. A palavra jejum não vai estar, mas você já pressupõe quando alguém sobe no monte para orar, tem jejum. E eles têm uma experiência mística, onde Deus aparece e fala, ouçam-no. E aí, quando ele desce, quem não subiu no monte para orar e jejuar, está tentando expulsar demônio. E aí Jesus fala, não, meu irmão, esse tipo de casta só sai com jejum e oração. Ou seja, ele não está dizendo assim, quando você chegar perante esse demônio, não conseguir, vai lá jejuar e orar e volta depois de 2 dias e faz. É isso que eu sempre entendi. Não é uma evolução Pokémon que você faz a jornada do herói, ganha mais poder e volta com tudo para fazer uma oração. Ele está falando assim, cara, esse tipo de coisa é para quem vive o estilo de vida que eu estou propondo. Exato. Que eu sempre vivi, que é o da transfiguração. Então, assim, eu acho que mesmo o texto não estando, é o que o Fontana falou, mesmo se você quiser, você pode, eu gosto muito de trabalhar com o texto que a gente tem em mãos. E mesmo assim, é um pouco mais difícil, mas você vai entender. E por quê? Não, mas, nossa, Marcos, que você pode falar assim, nossa, que volta você está fazendo. Sem dar essa volta, esse texto não se encaixa com mais nada do que Jesus está ensinando. Eu também entendo isso, que é uma vida de consagração, né? De disciplinas espirituais, né? Tipo assim, né? A última mentira, porque eu acho que a gente tá no final, eu acho que é interessante. Tava na época que o João Alexandre tinha lançado aquela música É Proibido Pensar. Certo.
Para quem é mais novo, É Proibido Pensar do João Alexandre é tipo a música da Aimee agora do Evangelho de Fariseus. Boa. É o Evangelho de Fariseus da nossa época. Boa. Com muito mais qualidade. Mas assim, não, eu tô brincando agora, nem eu conheço essa música aí. Mas é que assim, João Alexandre é um cara muito especial quando ele vai fazer as suas letras. E a gente pôs a 95, É Proibido Pensar. E eu acho que essa também, além do legalismo, é uma mentira que permanece às pessoas na época obscura, na escuridão. Então, as pessoas, principalmente quem usa a mentira como um mecanismo de poder e manipulação, ele sempre vai falar exatamente essa outra mentira, a 95, que é proibido pensar. Porque você questionar, você falar, mas será que não é isso? Mas será que realmente não, esse tipo de apostolado, ele não é o que está pensando? Mas será mesmo que o vinho não tinha álcool? Será que a Bíblia não está trabalhando com discernimento, ponderação? Como não tem tabaco? Nenhum lugar da Bíblia vai falar que não pode fumar. Você fala que... E aí, como é que a gente faz? Os europeus entenderam que fumar está tranquilo. Os norte-americanos, que a gente é filho deles, entendeu que não era. E aí, mas e quem se levanta para pensar? Quem levanta para pensar tá em rebeldia, tá em pecado. Questionar, tá fora da visão. Questionar tá fora da visão. É tipo aquela coisa do cara falar que ele não faz o que ataca o templo do espírito, né? Mas aí o maluco toma Coca-Cola, toma... Se você vai para esse tipo de interpretação, que não é... Que não é o que Paulo estava querendo dizer. Coca-Cola é o cigarro que o crente aceita. Você cai em outras... Então, entendeu como é que é? As pessoas, elas forçam o texto para um lado, e aí, que nem você falar, não, o vinho não tinha álcool. E depois você se perde, logo depois nas cartas, você se perde por muito. Então, assim, cara, eu acho assim... Porque se não tinha álcool, por que não embriaguez, né? Suspeite de lideranças que não deixam você pensar e Boa. questionar. Boa. Aliás, deixa eu fazer uma menção ao Rodrigo aqui. O Rodrigo, embora seja o cara que defende aí a ausência do álcool no vinho de Jesus, ele não tem essa postura de proibir as pessoas de pensar. Legal. Tá? Então, eu posso até ter divergências com as coisas que ele fala, mas é gente que está convidando as pessoas ao pensamento. Pelo contrário, na verdade. Então, eu acho que talvez nessa última, do É Proibido Pensar, Marcos, a gente tenha assim batido na nossa própria denominação, na nossa própria tradição. Porque isso também é comum a todas. Comum a todas. As denominações, para se perpetuar, geralmente elas caem nesse erro e proíbem os seus pensadores, os seus profetas de pensarem. E, querendo ou não, é isso. É calar os profetas, é calar quem... Ou, às vezes, nem é profeta, é só alguém que está pensando e construindo a sua fé de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia, o tempo todo, vai nos desafiar a pensar. Ela vai trazer um texto para cá, um texto para cá, e ela não vai explicar, ela vai falar, não, eu te dei inteligência, sabedoria para meditar e você chegar às conclusões. A gente gostaria de uma cartilha, um manual de vida, né? Não sei se você cresceu, a Bíblia é um manual de vida. Esse é o problema de achar que a Bíblia é um manual de vida, como se ele tivesse assim, primeiro, segundo passo, terceiro, agora você pluga aqui, agora você liga e agora você vive a vida cristã. Não é assim. A reforma fala desse livre exame, mas ninguém aceita o livre exame, né? Vê alguém pensando diferente e já fica bravo. O pessoal confunde livre exame com livre pensar. Não é verdade também. Sim. Mas todo mundo tem que examinar, refletir e não se satisfazer com uma resposta que é assim. É que a gente pensa assim, pronto. Não, cara, eu gostaria de entender melhor. Eu acho que é isso. Muito bom. Pessoal, obrigado. Obrigado aí, viu, pelo... Como é que você vai fazer? Fala de novo sobre o livro aí. Vou falar, que eu não falei ainda. Galera, tem uma novidade aqui que é o seguinte. Esse livro, 95 Mentiras 10 anos de 95. do Mundo Gospel, o Marcos Botelho trouxe alguns aqui, trouxe uma caixinha aqui que tem alguns exemplares. Você que se interessou nesse livro, a gente vai distribuir alguns exemplares gratuitamente para alguns seguidores aqui do podcast. O que você faz? Você posta um story lá desse episódio com o link no seu Instagram e me chama lá, fala assim, eu quero o livro. Que aí a gente vê como vai te mandar e tal.
né? Obviamente que tem um número aqui limitado, mas se você curtiu esse livro e você quer ler 95 Mentiras do Mundo Gospel, a gente vai dar esse presente pra vocês aí. Então você posta o story lá desse episódio com o link e me manda lá no Instagram do Entrando na Mente Podcast, marca lá Entrando na Mente Podcast, me manda lá uma mensagem, eu quero o livro, que a gente vai arrumar um jeito de enviar pra você aí. Beleza? Agora é o seguinte, deixa eu dar mais um recadinho para não... Se você quer o livro físico, essa é a única forma. A gente não tem como comprar, não vamos mandar, a gente nem tem mais esse... Pode tirar o cavalinho da chuva. Pode tirar, não vamos. Ah, mas eu gostaria muito Vai de ter um tomar livro um banho e não frio. ganhei. Que é o livro digital. Você tem um livro digital na Amazon que você pode ter. O link tá aqui na Tá descrição, bom. inclusive. E aí, cara, e bem baratinho. O que aconteceu? A gente fez, eu não falamos no final, né? A gente fez o financiamento coletivo e foi muito, muito bom. E a gente prometeu assinar, fazer dedicatória em todos. A gente fez. Uma tarde lá. Se arrependeu? Se arrependeu. Não, eu me diverti, cara. Porque aqui, ó, é a dedicatória mais legal que eu já fiz, porque é aqui, ó. Essa página está separada para dedicatória mentirosa dos autores. Isso era muito legal. Então, quem fez parte dessa primeira leva... Os 400 primeiros a gente achou legal. Eu só e depois escrevi, a gente parou. Eu só escrevi A mão do absurdos. Não dava. Eu só escrevi absurdos aqui. Ele escrevia absurdos e a gente mandou. Então, se você tem isso, é uma relíquia. Então, tem gente que recebeu aqui autógrafo da Ana Paula Valadão. Caramba. Mentiroso. Teve gente que legal. recebeu... Tem gente que recebeu da Fernanda Brum. É ele! Que legal, cara. E aí Sobrou até pro JA. E aí, qual que é a ideia? A ideia é eu e o Fontana, a gente vai escrever um livro agora. Provavelmente. É a ideia. Reescrever esse livro. Tentar? Não Vai. Vamos, algum dia a gente vai fazer. A gente já fala muito Não, tempo vai, logo. de refazer. Logo, vamos em fazer breve. logo, breve. Em breve, mas em breve da Breve, muito perspectiva breve. bíblica. Tá Que Jesus falou. Um ano pode ser 1000 anos, né? É lógico, Jesus falou em breve, eu não vou ser bíblico. A gente se compromete. Expectativa da parousia aí, né? O Mas a Patrick, qualquer hora pode sair. Patrick Maia, comediante, ele tem uma piada muito boa que ele fala quando Jesus falou que ia voltar, você tem que ver como que ele falou. Tipo assim, porque se ele falou numa ideia, tipo assim, vou ver, você vai voltar, Jesus? Vou ver. Vou voltar, igual o Carioca. Ele falou no Rio de Janeiro. Vou ver, a gente marca. A gente marca. Ou precisa marcar um café, hein? A gente marca. Até Vamos porque se falando. até a última vez que ele tava aí foi crucificado. Então, vamos se falando. Aí ele fez até um desenho, os discípulos falando, você vai voltar? E ele, vamos se falando. Não, então, ó, na próxima leva, então, eu vou assinar como Patrick Maia, Boa. Bispo Arnaldo, ou Apóstolo Arnaldo agora. Cara, mas isso é bom, eu tinha esquecido disso. A gente tem que... É isso, nesse novo livro, a gente também tem que fazer isso e assinar com quem a gente quiser. Isso, é exatamente. muito legal isso. Exatamente. Dedicatórias... Dedicatórias falsas aqui que você vai receber. Aí, quem sabe rola um outro financiamento pro novo aí. Não, a gente não quer ganhar Na editora, dinheiro. quer fazer na editora. A editora distribui, é maravilhoso isso. Legal. Deixa a editora ter dor de cabeça. Mas... Exatamente. A gente deu certo nesse negócio de financiamento e viu o dor de cabeça que dá e não quer mais. Eu, pelo menos, não quero mais, não. Entendi. A editora faz o... Já tivemos eu já tive a minha editora. Então, na próxima... Nas livrarias, em breve... 95 Mentiras do Mundo Gospel, volume 2. O Império 2. Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca pela Companhia das Letras. Ultimato, pô. Ultimato ou publica. Thomas Nelson. A gente tem amigos. O Ultimato, Thomas Nelson, Editora Record. Todas aí. Valeu, gente. Ó, muito bom. A Record não vai dar porque vocês já falaram do Rodrigo Silva. Eu falei de quem? Ele que foi só você, eu não falo. Você sabe que ele foi o consultor dos 10 mandamentos, né? Ó, meus amigos... Não, sério? Que Meus amigos adventistas. tá difícil, mas ó... Mas daí, toda hora vocês estão... Ai, gente, vocês são doidos. Meus amigos adventistas são todos gente boa, mano. Até sábado, galera. Tudo é muita coisa. A maioria é. Pessoal, agora... Eu gosto dos adventistas, mas eles expulsam os meus favoritos. É verdade, tem isso também. Tem isso. Mas, nossa, isso é para um outro programa. É para um outro programa.
Mas, gente, obrigado. Quero agradecer vocês aí, cara. De verdade, vocês estão entre os caras que eu mais admiro aí dentro da teologia. E pra mim é um prazer ter vocês aqui. Tá mal, hein? Pra mim é um prazer ter vocês aqui. É até uma das coisas muito legais da gente ter podcast, que é trazer as pessoas que a gente ouve, que a gente lê, né? Eu, adolescente, já estava aí ouvindo vocês aí, acompanhando. Então, pra mim, o Marco adolescente talvez não imaginaria que estaria com vocês sentado aqui hoje. Então, realmente, pra mim, é muito legal vocês estarem aqui mesmo, assim, de verdade. Obrigado mesmo. Né? O Marco sabe aí que eu sempre tava aparecendo nas coisas aí, né? Local, não sei na onde, nas coisas aí. Então, muito legal. Quem quiser procurar vocês, Marcos Botelho e Victor Fontana, é isso? Perfeito. É isso, né? nas redes. Nas redes, o Marcos tá com o curso, tá aberto o curso ainda, né? Do Evangelho, sobre o Evangelho ou não? Tá. Tá aberto, tem, né? Tem. Curso sobre os evangelhos e tal. Victor tem cursos assim. O Marcos tem vários. O Victor tem sobre como preparar um estudo bíblico, né? Dá aula num monte de lugar também. Se vocês vão ver lá no Instagram dele, tem um monte de coisa. O Victor tá com um projeto legal aqui em São Paulo de pós-graduação. Isso, isso é uma coisa interessante. Se você está aqui em São Paulo, quer uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, na área teológica, a gente tem uma pós de 1 ano de duração que acontece na Comunidade da Vila, né, no Pinheiros. espaço físico da Comunidade da Vila, em Pinheiros, que é a igreja com a cidade. Então, legal, hein? Se você quer a sua igreja em diálogo com a cidade, missões urbanas, muito etc. bacana. O material é espetacular. Material muito bom. Alguns professores, o próprio Botelho é professor, eu dou aula lá também. Para quem gosta de Novo Testamento, Marcelo Berti é nosso professor, Gutierrez Fernandes Siqueira é nosso professor, Ricardo Bitum. Legal. Então, assim, é um curso voltado para igreja, missão urbana, plantação de igreja, diálogo com a cidade. Para você que gosta da Glocal, por exemplo, que as coisas que a Glocal faz, por que faz, do jeito que faz, que legal. o curso também é voltado para isso. Então, é só me procurar lá no Instagram que a gente... E se você não estiver em São Paulo, esse curso também está disponível online, tá bom? Glocal vai ter esse ano? Não, Glocal tem... A gente está muito mais focado em aceleração. Acelerar organizações do terceiro setor, mas isso fica para um outro papo. Tá bom. O cara tirou o nosso rolê de terça-noite na Faria Lima. Quem sabe tem um novo rolê aí. Tem que ter, pô. Mas estamos no projeto. Tem que ter. Você vai gostar. Você vai estar lá. Eu tomei uma baita bronca por causa disso na última reunião, então vai ter que ter. Pessoal, quero agradecer vocês que assistiram. Acompanha aí Victor Fontana, Marcos Botelho, né? Quero falar só rapidinho do pessoal da LM, transplante capilar. Lá onde eu fiz o meu transplante, tem quase 6 meses aí que eu fiz. Já tá crescendo bem meu cabelo e tá no processo aí de crescimento. E é um pessoal muito legal, perto da Paulista ali. Parceiro nosso aqui do podcast também. Vocês entram lá, LM Transplante Capilar, vocês vão conhecer o trabalho deles aí. Fala que viu pelo Entrando na Mente Podcast, que tem desconto também. Muito legal o trabalho deles. Beleza? Até nisso você tá copiando 3K, Marcão? Tudo, pô. Tem que ser, né? Ou é os perfil de caras de host. Mas tem que... Eu não sei se eu posso falar. Tem que ser um pouco constrangedor, igual foi o Iago Martins. O Iago fez no mesmo lugar. Olha só, careca... Tá. O Iago fez no mesmo lugar que eu, pô. Ficou bom do Iago. Mas o do Iago não cresceu é ainda, né? Não deve estar crescendo ainda. Não, acho que já tá. Acho que já tá. Não cresce em lugar... Terra ruim não cresce. Eu não vi o do Iago. Ele fazendo eu não vi. Mas eu sei que ele fez, né? E você tá crescendo. Bom, né? Então abandonou já tá, até o bonezinho. Eu não tinha nada aqui, pô. Na frente aqui. Você rejuvenesceu uns 10 anos. Aí, ó. Só no nosso campo tem o Iago, tem o Yuri Breder, agora tem o Marco Brito. Eu tô pensando em fazer o meu aqui, que eu já tô com Mas você não tá, não, pô. Aqui eu engano. Mas eu quero fazer no peito. Eles fazem também? Faz, pô. Barba, faz barba. A gente tem cara que tira do peito, que ele tá sendo tem cara que desmoralizado. tira do peito e põe na cabeça. Tira do peito e põe na cabeça? O Fontana dá pra fazer isso. Não, pra mim dá pra escolher da perna, do peito. Pessoal, daqui pra frente, falar igual os pentecostal, daqui pra frente já não. Vamos ficar só nos bastidores. Até mais então, um abraço e toda semana tem uma conversa nova, isso aí.